Olá, você farmacêutico proprietário de farmácia sabe o que são preço fábrica, preço máximo ao consumidor e preço máximo de venda ao governo, as diferenças entre cada um e quando são obrigatórios? Se você não sabe o que são, quando e de que forma os aplicar, este vídeo vai lhe ajudar. O preço dos medicamentos no Brasil é tabelado, sendo que o reajuste ocorre todos os anos a partir de 1º de abril. As farmácias não podem cobrar valores acima do permitido. Quem regula esse tabelamento é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, nos termos da Lei 10.742 de 2003, que estabelece os critérios para fixação e reajuste de preços de medicamentos em uma suposta observância às normas que regulam o mercado. O preço fábrica é o valor mais alto que as farmácias, distribuidores e indústrias podem pagar ao adquirir um medicamento diretamente do fabricante. Ele supostamente representa o custo de produção, a margem de lucro e outros fatores envolvidos na fabricação do medicamento. O PF não inclui impostos e é o preço base antes de qualquer marcação nesse sentido. O preço máximo ao consumidor é o valor máximo pelo qual o medicamento pode ser vendido nas farmácias, tendo como destinatário o consumidor final. Ele, teoricamente, inclui impostos e outras despesas adicionais, como margem de lucro da farmácia, por exemplo. O PMC é o preço que os pacientes pagam quando compram medicamentos em farmácias e drogarias. Por sua vez, o preço máximo de venda ao governo é o maior preço permitido para a venda do medicamento para entes da administração pública, como órgãos governamentais ou decorrentes de decisões judiciais que determinam a esses entes públicos que forneçam medicamentos para determinadas pessoas em processos judiciais. Ele resulta da aplicação do CAP, Coeficiente de Adequação de Preços, sobre o preço fábrica, PF. O preço máximo de venda ao governo é fator de grande relevância para compras públicas e faz com que o governo pague um preço menor pelos medicamentos. Conforme a resolução CEMED 5 de dezembro de 2020, o CAP atualmente é de 21,53%. Assim, a fórmula para a obtenção do preço máximo de venda ao governo é igual ao preço fábrica vezes o CAP. Mas não se preocupe, pois existe uma tabela que é atualizada frequentemente pela CEMED, contendo todos os medicamentos sujeitos à aplicação desse índice, que pode ser consultada no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Em resumo, o preço fábrica é o preço mais alto que as farmácias e distribuidores podem pagar ao adquirir um medicamento. O preço máximo ao consumidor é o valor máximo pelo qual o medicamento pode ser vendido nas farmácias e drogarias, direcionado ao consumidor final no varejo. E, por fim, o preço máximo de venda ao governo é o maior preço permitido para a venda de medicamentos para entes da administração pública, incluindo aquelas vendas decorrentes de decisões judiciais. Mas esse tabelamento de medicamentos é bom? Sim e não. Do ponto de vista do consumidor, o tabelamento pelo PMC faz com que a variação de preço seja mantida dentro de determinado intervalo de preços. Do ponto de vista do ente público, compelido ao fornecimento de medicamentos através de decisão judicial ou não, o tabelamento pelo preço máximo de venda ao governo faz com que os valores sejam fixados em patamares módicos, na maioria das vezes abaixo do preço de custo de aquisição pelas farmácias e drogarias, o que é um completo absurdo, diga-se de passagem. Na esfera empresarial, principalmente das farmácias e drogarias, o tabelamento nos patamares hoje praticados, muitas vezes por valores abaixo do custo de aquisição, viola os princípios do livre exercício do trabalho e do livre exercício da atividade econômica. E mais, usando por analogia o princípio tributário do não confisco, onde o imposto não pode ser tão alto a ponto de causar a falência do pagador de impostos, a exigência de venda por valores que não proporcionam lucro, ainda que mínimo, levam à conclusão inevitável de que o tabelamento é prejudicial ao mercado como um todo. O Brasil está em primeiro lugar no ranking dos países que possuem a maior carga tributária sobre medicamentos em todo o mundo.
O índice de tributação por aqui está na casa de absurdos 33%. Para o presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no estado de São Paulo, Sindusfarma, Nelson Mussolini, a carga tributária sobre medicamentos no Brasil é fora do padrão. A média mundial é de apenas 6%. Em países com alta carga tributária, como na França, os tributos sobre os medicamentos são de 2,1% em média. Lugares altamente capitalistas, como nos Estados Unidos, não têm nenhuma tributação sobre medicamentos. Então, é um absurdo que o brasileiro paga em tributos direta ou indiretamente na compra de medicamentos. Não haveria a menor necessidade de qualquer tabelamento se os impostos sobre medicamentos fossem reduzidos ou mesmo zerados. Os medicamentos são caros justamente pela alta carga tributária que, se for zerada ou reduzida, fará com que os preços caiam, beneficiando toda a população e não apenas aqueles que ingressam com ações judiciais, o que faz com que os preços aumentem para todos indiscriminadamente. Sucesso e até o próximo vídeo.